Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. Meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e mais uma vez tem aqui ao meu lado o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, dessa vez nos acompanhando aqui numa gravação noturna, não numa gravação matutina. Mas, Lucas, seja muito bem-vindo para mais um episódio, meu amigo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Hoje, como o Bruno reforçou aqui, uma gravação de noite. Então, aqui é uma dinâmica diferente, uma energia diferente. Então, a gente espera trazer ótimas notícias para vocês e também é importantíssimo que vocês nos deem feedback. Olha, Bruno, Lucas, a notícia foi interessante, gostei muito. Então, assim, a melhor forma da gente ouvir e sentir isso, esse tipo de feedback, é com like de vocês, com comentário, ou mesmo ali com a estrelinha, com o coraçãozinho. Isso vai ajudar a gente de uma forma estratosférica. Então a gente espera esse feedback de vocês, nossos ouvintes aqui do podcast. É verdade, Lucas, isso aí faz toda a diferença e a galera é muito bem-vinda para comentar, para dar o feedback, independente da plataforma, seja no Spotify, seja no YouTube, seja em outras plataformas, nosso programa fica disponível tanto no formato em áudio quanto no formato vídeo. Então, independente da plataforma, por onde você acessa o nosso podcast, deixe seu feedback, deixe seu comentário, deixe seu like, que é sempre um termômetro, né, do valor que a gente está entregando, como você gosta de falar. Hoje, um sábado friorento aqui no Rio de Janeiro, para quem é carioca, né? Eu estava marcando aqui ainda há pouco, Lucas, 14 graus. Isso para carioca é um frio praticamente polar. Isso Então, significa sair de botar luva, botar touca, botar gorro, cachecol e tudo mais. Eu tô aqui no meu cafezinho, para esquentar aqui, porque só um cafezinho mesmo para dar aquela aquecida nos corações. Lucas Xavier, para a gente começando, né? Eu sempre trago aquelas notinhas e tem algumas coisas interessantes aqui para a gente comentar muito rapidamente. Primeiro é uma indicação, aliás, antes até da indicação de podcast, essa semana aconteceu um negócio com aquela pane global, Lucas. Quem aí, não sei se você ficou fora do ar, eu felizmente não fiquei fora do ar. Acho que meu Windows não estava atualizado o suficiente, Lucas. Mas muita gente ficou fora do ar. Isso acho que nem é notícia, né, Lucas? Porque é um negócio que já se massificou de tal maneira mas é interessante notar algumas das fragilidades do mundo moderno. Mas eu tenho aqui, ô Lucas, aí sim, das notinhas, uma dica de podcast. Eu estava ouvindo um podcast que foi recomendado pela galera lá do Hard Fork, que é um podcast de entrevistas do The New York Times, chamado The Interview. E aí eles entrevistam as mais variadas personalidades, artistas, esportistas, e tem um episódio em específico que eu acho que vale muito a pena para o nosso público aqui, que eles entrevistam o CEO da Netflix, que é o Ted Sarandos. Na verdade, eles lá têm uma divisão, então ele é o co-CEO, porque tem um outro CEO que fica mais responsável por questões mais operacionais e ele fica mais responsável pelo aspecto criativo. Então tem uma entrevista incrível com o Ted Sarandos nesse podcast, o The Interview, e ele fala de algumas coisas bem interessantes. Algumas coisas até que a gente já citou aqui no canal. A concorrência hoje é pelo tempo de tela, então ele não concorre só com serviços de streaming, mas ele concorre com videogames, ele concorre com redes sociais, ele concorre com YouTube. E quando a jornalista pergunta para ele, Lucas, o que te preocupa hoje? O que está na sua mente quando você olha para o futuro e que você vê como uma potencial preocupação? E sabe o que ele respondeu? O TikTok. Então ele considera o TikTok possivelmente uma preocupação maior
do que até outros serviços de streaming. E fora isso, ele falou também sobre a questão dos anúncios, ela puxou, né, pela história. O Ted Sarandos é um cara que tá na Netflix praticamente desde o início, quando ainda era uma locadora de DVDs. E ele fala que antes realmente havia esse valor interno, falando de cultura interna, de não teremos anúncios porque somos um serviço revolucionário, mas que hoje eles admitem, enfim, que o anúncio é parte aí da evolução do negócio. E é bem interessante, vale a pena quem puder ir ouvir, é em inglês, óbvio, mas é uma boa oportunidade também, sempre para a gente treinar o inglês, né? Então, assim, quem puder ouvir entrevista do Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, para o podcast The Interview. E achei muito curioso, o Lucas, essa preocupação dele com o TikTok. Um outro comentário super rápido, que outro dia a gente estava discutindo aqui, Lucas, eu e você, sobre o que é uma fotografia. Né? O que é uma foto? Pô, se você mexe na foto, edita, remove ou adiciona elementos, ela deixa de ser uma foto legítima. E pois muito bem. Fui eu para a festa junina lá do colégio do meu filho, a semana passada. E aí, uma das fotos que eu fiz, aconteceu justamente isso, Lucas. Ele estava, né, fazendo uma pose, e aí uma senhora estava passando atrás dele, e ele cortou meio que a senhora pelo braço, assim. Então metade da senhora estava acima do braço dele, a outra metade, as pernas estavam abaixo do braço. E aí eu acabei não resistindo, o Lucas, e lá na própria ferramenta do Google Fotos, eu fui lá e apaguei a senhora da foto, Lucas. Então, eu acabei não resistindo à tentação de editar a foto, que a foto estava boa, só a senhora que estava ali, deslocada ali na imagem, eu acabei editando. De verdade, assim, não ficou perfeito. Ficou... quem olhar com atenção vai notar que a parte onde estava a senhora, que ele substituiu por um fundo ali, ficou meio aquela camuflagem daquele antigo filme que tinha do Predador, lembra? Que o alienígena se camuflava na floresta? Então, ficou mais ou menos aquilo. Então, se a pessoa for muito atenta, vai perceber ali que passou por uma edição. Mas ainda assim, eu só quis trazer, porque a gente fez todo aquele debate sobre questão de fotografias, e aí eu também, Lucas, fui tentado e acabei editando a foto ali. E foi muito legal. Até postei a foto. Então a galera que me segue lá no Instagram vai ver a foto, tá lá. Vai olhar com atenção e vai ver onde é que a senhora estava e ela foi devidamente deletada para fins de edição. Mas eu tive só o cuidado de manter o original, não salvei por cima. Eu salvei com outro nome. Só assim, como criei uma cópia, para não dizer assim, eu tô apagando o original, tô apagando aquele registro original. Não, eu deixei o original, mas eu usei, no final das contas, para postar, inclusive eu usei a editada. Meu amigo Lucas Xavier, quer comentar alguma coisa? Você ficou fora do ar aí com essa pane do Windows? Quer falar algo? Não fiquei, ainda bem. Sobre a questão da foto, o que é uma foto verdadeira, o que não é, isso depende muito de como você interpreta o mundo também. Então, isso é muito mais uma questão individual ali. É óbvio que a gente parte de alguns princípios que são imutáveis, mas ainda assim esses princípios eles combinados, eles nos ajudam a interpretar coisas e aí a gente consegue definir o que é uma foto real, uma foto totalmente que faz sentido e o que não é. Então, no final das contas, é muito mais uma questão ali de cultura, de comportamento e tudo mais. Muito bem. Um ponto, Lucas, que eu até esqueci de comentar. Semana passada, por uma questão de horário, de logística, não tivemos o Up to Date. Vocês devem ter notado aí no feed que não teve episódio no domingo passado. Tá? Mas estamos voltando, estamos de volta, estamos aqui. Não foi o apagão do Windows que nos tirou do ar, né, Lucas? Continuamos trabalhando e atualizando. Inclusive, vou colocar aqui, Lucas, nosso banner de notícias para a gente começar.
O programa de hoje ainda compila algumas coisas que a gente tinha separado na semana passada. Trouxemos algumas coisas que foram separadas da semana passada e algumas coisas que aconteceram nessa semana. E como o nosso querido Lucas falou, tem muita coisa interessante para a gente falar. Acho que, primeiro de tudo, ô Lucas, acho que a gente pode começar dando até um segundo capítulo sobre um ponto que nós trouxemos há uns programas atrás. Eu não lembro se exatamente foi no último, mas nós falamos sobre TikTok Shop lá nos Estados Unidos querendo competir com o Amazon Prime Day. E tem isso aqui, ó, que na verdade esse número já está até atualizado, eu vou falar no texto. Olha aqui, ó. Compradores dos Estados Unidos gastaram 7,2 bilhões de dólares, ô Lucas, só no primeiro dia do Prime Day. Tem um D aqui sobrando ali na legenda, vamos consertar aqui. Agora sim, ó. Olha lá. Compradores, 7,2 bilhões, ô Lucas, só no primeiro dia. Vamos para a nota aqui. Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos no primeiro dia do Amazon Prime Day registraram um crescimento de 11,7%, de acordo com dados da Adobe Analytics. A Amazon está realizando seu evento Prime Day, estava, né, em várias regiões nos últimos dias, em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Eu aproveitei, Lucas, confesso que comprei uns livrinhos que já estavam na minha lista. O relatório da Adobe observou que os consumidores gastaram 7,2 bilhões no primeiro dia, um crescimento substancial comparado a 6,4 bilhões gastos no primeiro dia do Prime Day em 2023. O relatório diz ainda que foi o maior dia de vendas, o primeiro dia, né, na terça-feira passada, foi o maior dia de vendas do comércio eletrônico do ano. Agora tem algumas comparações, só que aí essa é uma notícia que saiu no TechCrunch no dia seguinte, quer dizer, na verdade, um dia antes da nossa gravação, ontem, teve uma matéria que saiu da Forbes, já com o fechamento total das vendas, ô Lucas, que está mais aqui abaixo, ó, de acordo com o relatório da plataforma de rastreamento de pacotes e proteção de compras, Holtz, a Amazon registrou um aumento de 136% nas vendas durante o Prime Day, em comparação às vendas do ano passado. E aí ele faz a correlação com o TikTok. Já o TikTok teve alta de 50% em relação à sua base de comparação. A promoção deles era Deals for You Days. O Walmart teve um crescimento só de 23% com seus dias de ofertas. Ou seja, a gente até falou daquela ocasião que era muito comum, né, que outros grandes players criassem eventos semelhantes e tentassem surfar na cauda do cometa. Agora, ainda assim, é um absurdo que a Amazon... peraí, eu não falei o valor total aqui do fechamento do Prime Day nos Estados Unidos. Aqui está uma previsão do relatório da Adobe Analytics de 14 bilhões de faturamento nos dias de evento, que representa um crescimento de 10,5% em relação ao Prime Day 2023. Isso, repetindo, só nos Estados Unidos. Não encontrei números, por exemplo, do Brasil. Não encontrei esses dados, talvez eles ainda... A divulgação ainda venha à tona. Mas já é um absurdo, né, Lucas? Tá aqui, ó. Ficou em 14,2 bilhões, segundo essa reportagem mais atual da Forbes. Então, é uma loucura. Você pensar que num primeiro dia já são mais de 7 bilhões e em 2, 3 dias de evento são 14,2 bilhões, isso, Lucas, repito, só nos Estados Unidos. E ele traz a comparação ali, TikTok também teve um crescimento, mas a gente não tem ainda números de faturamento da promoção semelhante ao Prime Days, que foi desenvolvida pelo TikTok. Tampouco temos números aqui do Walmart. Mas eu achei interessante que, de fato, é uma data comercial muito robusta para a Amazon, meu querido Lucas. E você, aproveitou o Prime Day, Lucas? Fez algumas compras aí? Não fiz, mas eu acho muito interessante esse movimento, porque de repente a gente está vivendo um momento embrionário ali,
de um possível evento que se aproxime ali da Black Friday no ano. Às vezes, a Amazon ela tá ali gerando um movimento e aí, com isso, como a Amazon tem um grande significado no mercado, ela pode realmente estar gerando um pequeno movimento ali, está engatinhando ali, algo que daqui a alguns anos vai se consolidar com muito mais força para justamente ali virar um outro evento no ano que se aproxime ali da Black Friday ou que traga coisas próximas e comparações próximas nesse sentido, porque a Amazon já puxou, um outro tentou vir junto com nessa mesma remessa, um outro gigante ali, logística, de varejo, tentou vir nessa mesma remessa. Então imagina que daqui a algum tempo isso com certeza pode se consolidar e isso pode trazer um novo movimento para o mercado. Então, de repente, a gente está vendo aí, e está também comprando ali, participando dessa iniciativa da Amazon, de um próximo ali, um bebê ali, Black Friday, alguma coisa nesse sentido, porque algumas possibilidades são muito boas, que eu havia pesquisado, enfim, eu vi algumas questões de preço que são bem atraentes ali, então para o consumidor que que espera às vezes o ano inteiro para uma Black Friday, de repente a gente pode estar vendo aqui esse movimento de um outro movimento ali, nesse sentido que se compare ali a Black Friday e que também seja ali uma data ali simbólica e um período ali simbólico também de muitas compras e que movimente bastante a economia. Então isso pode ser um ótimo um ótimo tiro, assim, no alvo do mercado, porque no final das contas a Amazon faz, mas, o ecossistema que se beneficia sobre isso. Então quando a gente tem uma grande fazendo isso, automaticamente incentiva o ecossistema também estar participando. E quanto mais participação, mais interesses ali dos clientes, dos consumidores, então mais patrocinadores ali, pessoas, empresas no caso, participando, então isso gera uma ótima disputa ali pelo consumidor final. Então, no fim das contas, isso pode trazer grandes benefícios ali para os consumidores que estão sempre ali presentes ali e acompanhando esses eventos. Ó, enquanto você estava falando, Lucas, eu fui buscar aqui números da Black Friday, do ano passado, e aí, segundo a que eu encontrei, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, a Black Friday teria gerado um faturamento de 16,4 bilhões. Eu não deu tempo de pesquisar isso aqui a fundo, né, Lucas? Então, cabe ainda talvez uma pesquisa um pouco mais aprofundada para a gente olhar com detalhes esses números que eu achei aqui jogando no Google muito rapidamente. Mas se for isso, então o Prime Day já está muito próximo ali do que é a Black Friday nos Estados Unidos, que são diferença de 2 bilhõezinhos ali, que dentro das coisas que dessa ordem de grandeza de números, não é uma diferença tão grande assim. Se eu pensar que a Black Friday como um todo movimenta 16 e só um varejista movimenta 14, é uma loucura, né, Lucas? É Sim, uma e a gente loucura. também pode ver o quanto que isso vai afetar a Black Friday, porque tem gente que às vezes se reserva e se programa para gastar dinheiro somente na Black Friday. A gente pode também entender se isso, às vezes, a Black Friday vai ser potencializada ou de repente o faturamento ali total da Black Friday nos Estados Unidos abaixe um pouco devido a esse movimento. Então são coisas que a gente ainda vai entender ali, mas eu entendo que os dois eventos, um não anula o outro. É óbvio que ali, às vezes, podem ter. Às vezes não, na maioria das vezes ali os consumidores são os mesmos, porque é o mesmo que compra quando tem uma demanda, é o mesmo que compra quando tem a mesma demanda em um outro momento. Então, os consumidores, no final das contas, se repetem. Então, eu imagino que a gente vai ter essa dimensão muito mais efetivamente ali em números quando a gente experimentar. Olha, o evento aconteceu esse ano, agora vamos ver quanto que isso vai potencializar ou vai abaixar ali o faturamento da Black Friday, porque existe realmente uma questão de
vamos nos programar a partir do meio do ano, a partir do mês 6, por exemplo, para usar o dinheiro ali na Black Friday para alguma demanda, para alguma questão específica. Então, às vezes, esse dinheiro já foi usado, essa reserva já foi usada no Prime Day. Então, a gente precisa analisar quando realmente isso estiver em dados reais. Eu sempre me perguntei, ô Lucas, o quanto a Black Friday não impactava o Natal. Porque sempre entendi também que muitas das compras que eram feitas na Black Friday já era para abastecer o Natal. E assim, aparentemente, talvez você tenha o esvaziamento de algumas categorias, porque algumas categorias são mais buscadas, né, na Black Friday. E talvez, o varejo encontre um caminho de posicionar essas datas por categorias de produto. Talvez uma data mais específica, por exemplo, para produtos de tecnologia, outra data comercial, datas que eu digo datas comerciais, né, porque aí a gente está falando de 3 datas comerciais grandes aqui. Prime Day, que virou uma data no calendário, Black Friday, Natal. São 3 datas comerciais importantes. Pode ser que o varejo opte por uma segmentação por algumas categorias que ficam mais em evidência em uma data do que em outra. Eu não sei. Porque eu entendo que numa economia como a norte-americana e outras que tem lá fora, talvez o impacto não seja tão grande. Eu acho que o impacto acaba sendo muito maior, porque, por exemplo, o cara que aproveitou o Prime Day essa semana e comprou uma TV, né, e queria comprar uma TV nova, sei lá, para assistir os Jogos Olímpicos aí, e aí ele pega e parcela essa TV em 12 vezes. Quer dizer, chegar na Black Friday, no Natal, ele não terminou de pagar a TV, né? Tá lá ainda, firme e forte. Essa é a realidade de 99% dos brasileiros. Nossa, que inclusive, não, comprar a parcela no cartão, joga, empurra a dívida para frente. Então, quer dizer, você compromete receita futura, né? No final das contas, e o cara fez uma compra grande na Black Friday, para o Natal, ele já está com fôlego reduzido, né? Ele vai, sei lá, comprar lembrancinha para os outros. Então talvez seja aquela coisa assim: o meu presente eu compro na Black Friday, as lembrancinhas que eu vou comprar para os outros, aí eu não preciso, talvez, focar na Black Friday. Então as pessoas acho que vão fazendo naturalmente essa divisão, essa segmentação, e talvez o próprio varejo possa fortalecer essas divisões. Eu lembro que o pessoal falava muito antigamente da Cyber Monday, que era mais específica para produtos de tecnologia, que era depois ali da Black Friday, né, próxima. E acho que aí pode ter uma acomodação maior. De repente, para a economia norte-americana, não dá nada, né? A galera compra no Prime Day, compra na Black Friday e compra no Natal também. Talvez a gente esteja ingênuo, o consumidor já está fazendo essa segmentação, ô Lucas, porque aí na Black Friday compra o presente para ele, para a família, enfim, e aí o resto ele faz as compras de Natal, compra o presente do amigo oculto do trabalho, ele faz as compras de Natal, né, e não fica olhando para Black Friday. Mas interessante, vamos acompanhar, vamos ver se eles soltam essa semana, ao longo da próxima semana, os números do Prime Day aqui no Brasil. Com certeza deve ter movimentado bastante, não tanto, não chegar a 14 bilhões de dólares, que é bastante coisa. Eu, por exemplo, mas comprei livros, então o ticket médio baixo, né? Para chegar a 14 bilhões de dólares, a galera tem que estar comprando itens bem mais robustos, né, Lucas? Para esse ticket médio ser maior. Bom, vamos lá, tem mais uma aqui, o Lucas, que também, de certa maneira, conclui uma história iniciada lá no ano passado, que é isso aqui, ó. Cu chega ao fim. Para quem não lembra ou não está familiarizado com esse aplicativo, o Ku é uma rede social indiana, é Ku, K-O-O. E é uma rede social indiana que
veio ali tentar ocupar um espaço no vácuo deixado pelo Twitter, naquele momento em que o Elon Musk assume a companhia e começa a fazer uma série de mudanças. Então, muitas pessoas que já tinham um pé atrás e uma resistência à figura do Elon Musk já começam a deixar a plataforma, e o Ku tem todas as características ali. Na verdade, era, né, um Twitter, uma rede social tipo Twitter, com todas as características. E uma particularidade é que o Ku teve uma adesão interessante aqui no Brasil. Eu não sei você, ô Lucas, mas eu mesmo cheguei a fazer uma conta, abrir uma conta no Ku, porque, na verdade, a gente não sabia qual rede social ia prevalecer. Ainda não tinha o Threads naquela época, então você tinha de um lado o Twitter virando de cabeça para baixo, se tornando X. O Ku começou a fazer algum sucesso, teve pelo menos uma semana de hype aqui no Brasil. E você tinha outras redes norte-americanas que se assemelhavam ali ao Twitter, mas que não eram tão user-friendly, que era o Mastodon, o Blue Sky. Ô, Lucas, na época que eu tinha 15 anos, eu passava a tarde montando, desmontando o computador, instalando o Windows. Hoje não dá mais. Eu nunca consegui usar o Mastodon, porque assim, era aqueles 10 minutos que eu tinha, deixa eu instalar isso aqui e ver se eu consigo usar. E eu não consegui, eu não entendi aquela dinâmica. Óbvio, nunca dediquei tempo. Se tivesse dedicado tempo, obviamente conseguiria usar. Mas fato é que as pessoas, normalmente na nossa faixa etária, não tem muito tempo. Então, você instala o aplicativo, ou o negócio funciona, ou então você tem que ser aquele cara que, tipo assim, quer muito usar o Mastodon, quer muito usar o Blue Sky. E aí, o Ku, naquele momento, era o mais próximo que tinha do antigo Twitter, que assim, era simples, você abriu uma conta e começava a seguir pessoas. E teve uma semana de hype, o Lucas, aqui no Brasil, e os caras foram até entrevistados por jornalistas aqui brasileiros, só que, obviamente, a coisa não se sustentou, né? Teve aquele pico e depois ninguém mais usava. E a galera continuou batendo cabeça e buscando alternativas. O único que veio a se consolidar, porque também já tinha uma força muito grande, ele foi alavancado por outras redes irmãs, é o Threads, né? Que aí a galera do Instagram, num momento ali, migrou em peso, enfim, você, né, você teve uma alavancagem ali do Threads, e isso, de certa maneira, facilitou para que ele se mantivesse e se consolidasse. E aí, no início desse mês, essa era uma notícia que a gente tinha separado para a semana passada, dia 3 de julho, a rede social indiana anunciou o fim das suas atividades. Vou ler aqui a nota, saiu no Gizmodo. A decisão veio após o fracasso das negociações de sua aquisição pela startup Daily Hunt, que tiveram início em fevereiro deste ano. Porém, as empresas não chegaram a um acordo. Em nota publicada no LinkedIn, os cofundadores da rede social disseram que tentaram explorar parcerias com grandes empresas e conglomerados de mídia para manter a plataforma no ar. Segundo eles, a questão toda era o custo para manter a estrutura do Ku ali em funcionamento, e que eles não tinham fontes de receita e nem investidores dispostos a bancar ali a coisa toda, como aconteceu com o Twitter ao longo de, sei lá, mais de uma década. Em um texto de despedida na página oficial da plataforma, o Ku se denominou o único concorrente real do Twitter. Obteve mais de 60 milhões de downloads, mais de 8 mil contas VIP, então eles também cobravam, né, possivelmente por contas VIP, centenas de contas de editores e milhões de horas foram gastas nele, conforme o anúncio. Interessante, ô Lucas, e a gente sabe que essa é uma competição global, e competições globais, principalmente quando você tem uma diferença de câmbio e uma diferença de tecnologia, a coisa é sempre muito complicada. Mas ainda assim me chama a atenção que a Índia é um dos países mais populosos do mundo. Isso mostra que nem na Índia
e possivelmente ali nos países vizinhos do Oriente, a rede social também não pegou, né? Porque, na verdade, a Índia tem gente suficiente para bancar uma rede social muito bem, né? Ela não precisaria nem ter, ter acesso de outros países. Só o público indiano já seria o suficiente para fazer aquilo ali girar. Mas a coisa parece que não pegou e realmente os custos para manter essa operação no ar devem ser altíssimos, e aí é, é curioso também a aposta desses camaradas, e aí é diferente, né? Você fazer esse tipo de aposta, você estando no Vale do Silício e você estando fora do Vale do Silício. Porque o Twitter nunca deu dinheiro. Então eu acho curioso, sabe o que eu acho engraçado isso tudo, Lucas? Que o cara olha assim, pô, eu tenho um modelo de negócio que o Twitter foi criado que em 2007, 2008, por aí, né? Mas vamos botar aí 10 anos. Eu tenho um modelo de negócio que em 10 anos nunca se pagou. O Twitter teve lucro, se eu não me engano, um único ano que ele terminou no azul. O resto do tempo ele terminou no vermelho. Quando uma empresa termina no vermelho, ela só mantém as portas abertas porque tem investidor bancando. Não tem mágica, né, nessa matemática. Ela não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, mas ela está capitalizada o suficiente para cobrir aquele prejuízo e seguir em frente. Então, camarada, depois de ver uma empresa que no Vale do Silício, no coração ali do capital de risco, os caras estão há 10 anos e não conseguem fazer dinheiro, e aí o cara tenta, não, tá bom, eu vou ocupar esse espaço aqui, mas você vai ocupar o espaço de alguém que nunca fez dinheiro, né? Então esse cara teria que ter buscado, talvez não assinantes VIP, né? Mas capitalistas de risco. Porque o que bancou o Twitter desde lá de 2007, 2008 até agora foi o capital de risco. Twitter, repito, nunca deu dinheiro e continua não dando dinheiro, né? Continua dando prejuízo, assim. É interessante porque, é óbvio, a nível de posicionamento, qualquer um pensaria, pô, se eu pudesse ocupar esse espaço seria maravilhoso. De fato, né, a nível de posicionamento de marca, eu não tô indo contra a ideia não, tá, Lucas? Veja bem, eu não tô indo, porque eu acho que a nível de posicionamento de marca, qualquer um gostaria de ocupar esse vácuo deixado pelo Twitter. Mas a nível de modelo de negócios, a verdade é que o Twitter nunca se pagou, né? Nunca deu dinheiro. Então, não estando nesse cenário onde eu encontro capital de risco amplamente, fartamente disponível para bancar isso por um tempo, que outros caminhos? Eu não sei se talvez a coisa devesse buscar uma adaptação local para esse modelo, eu não sei qual é a saída ali, né? Mas a ideia original sempre foi: vamos pagar isso aqui com anúncio. Eu tenho muitos usuários de um lado, eu tenho anunciantes do outro lado. É isso. Mas essa conta nunca fechou. Nem nos tempos áureos do Twitter, onde ele tinha muito mais crédito do que tem hoje o X. E essa conta nunca fechou, Lucas. Repito, depois eu resgato aí, tem um episódio do ano passado do review que eu falei sobre isso, e o Twitter só foi uma operação lucrativa em um único ano do seu tempo de vida. Depois disso, e antes disso, e depois, ele nunca deu lucro. Então, é óbvio que pela perspectiva do posicionamento, a ideia é super sedutora de ocupar esse espaço ali deixado pelo Twitter, mas pela perspectiva de modelo de negócio, talvez eles devessem estar mais atentos, assim, pensar, bom, tá, eu estou montando um modelo aqui que já se comprovou falho, né? Pelo menos por 10 anos ele só falhou, né? Então, eu acho que é preciso um pouco mais, talvez, de pé no chão. Falar assim, eu vou montar um modelo de negócio que o original, foi um sucesso, não se pagou, né? E eu vou seguir exatamente esse mesmo modelo. Lucas Xavier, você, meu amigo, também chegou a abrir um perfil lá na rede social indiana, no Ku. Esse é um nome sempre complicado da gente pronunciar, porque, né, para não gerar as piadinhas aí que a galera da quinta série, por óbvio, né, vai ficar nos comentários aí, ou vai ficar fazendo graça quando ouvir ou assistir ao episódio. Então eu sempre enfatizo ali no duplo O, né? Cool, né? Na verdade, o símbolo é uma espécie de pintinho ali,
e acho que eles fazem menção ao passarinho do relógio Cuco, não sei qual é a história, mas enfim. Lucas, você chegou a experimentar também a rede social indiana, Lucas? Não cheguei a experimentar. E também eu confesso que eu achei muito modinha. Então é aquela coisa do hype. Então alguma coisa aconteceu, então outra tem que aparecer para substituir. E no final das contas, a maioria dos produtos, dos serviços que aparecem no hype, um teve uma queda rápida e um outro do nada apareceu, geralmente não tem vida longa. Então a gente Falou tudo. É é isso, aquela coisa meteórica, né? Só que é o meteoro isso. caindo em algum lugar, né? É. Exatamente. Se fosse um meteoro, um lançamento meteórico de um serviço ou de algum produto que a gente já consegue, que é onde, por exemplo, essa estratégia do meteoro é muito mais usado. Por exemplo, eu já uso um produto, então estou fazendo um lançamento de uma funcionalidade ou de alguma coisa que adicione ainda mais ali é, qualidade, experiência para o meu produto, aí é a melhor dos investimentos ali para quando a gente pensa em crescimento. Mas quando a gente entra para tentar substituir algo que já é grande, já tem certo posicionamento no mercado, a gente entra muito assim, arriscando muito alto, no fim das contas. Então, quando a gente entra e a gente não sustenta, a gente não entrega valor, no final das contas é isso. E eu tenho uma percepção de, por exemplo, Clubhouse entrou muito também nessa linha. Então, a gente tem ali. Bem lembrado, Lucas. Sim, em 2020 chegou a pandemia, então eles estavam ali no início, então explodiram ali naquele contexto. Ficou uma febre por algumas semanas, todo mundo usava, todo mundo criava ali as suas salas, então depois isso diminuiu, e no final das contas ali a empresa que não soube gerir bem essa base de usuários que eles tinham ali é, na sua no dia a dia ali nas operações. Então quando a gente não entrega valor, quando a gente não está se atualizando, ainda mais em um momento de pandemia, e aí a gente tem um contexto ali de pandemia e tem um contexto pós-pandemia. Então, o que que a gente vai fazer nessa linha de contexto de muita gente, de comportamentos diferentes? O que que a gente vai entregar? Porque ali, no final das contas, a gente sabe que o pessoal estava em casa. E fora de casa, como é que a gente vai conseguir segurar ainda assim o nosso usuário ali? Então, essas atualizações que a gente diz que quando a gente deixa às vezes de dar um passo ou de ver lá na frente algumas questões, não é por tentar ou por ser classificado como um futurista, um cara futurístico e tudo mais. É simplesmente fazer a sanidade ali dos processos do produto, dos processos do serviço, e como a gente consegue ainda manter ali um bom relacionamento, entregando valor a todo tempo, porque aí acontece algumas coisas nesse sentido. Aconteceu com o QU, e também um outro exemplo, o Clubhouse, que não conseguiu manter. Então, o U foi, inclusive, a vida foi ainda mais curta, se eu não me engano, Sim, porque o é. Clubhouse eu acho que ainda que não continua existindo, mas não tem tanta fala, não tem hoje tanta margem no mercado quanto ali antes, na pandemia. Então, eu percebo que foi muito por hype. Então eu imagino que eu acho que o grande erro do QU foi se posicionar como um substituto direto ali do X hoje, né, que é o antigo Twitter. Então eu Sim, acho que quando a sim. gente, mesmo o mercado percebendo desse jeito, eu acho que de repente foi um erro ali eles se posicionarem como um player que vai bater de frente, até porque não tem muita margem. A gente tá falando de uma empresa que está há anos, que tem muito caixa ali, por exemplo, e de uma outra empresa que está surgindo agora e de novo nessa questão do hype, e não tem muito caixa, às vezes não tem muitos investidores ali sustentando, e aí
um outro ponto também, um outro exemplo é o Instagram, que, por exemplo, não dava lucro e foi vendido por 1 bilhão. E foi ali 1 bilhão de dólares, no caso. Então foi ali um unicórnio que tinha certas expectativas, mas assim, no final das contas, ele entrou para um ecossistema ali do Facebook que uniu uma coisa à outra. Então, de repente, a grande questão ali do QU foi se posicionar como, poxa, o que eu quero entregar? Será que o meu diferencial vai ser as melhores fotos? Será que o meu diferencial vai ser uns stories? Ou será que o meu diferencial vai ser é, focar ali principalmente para live commerce, alguma coisa nesse sentido? Então não teve um posicionamento muito forte nesse sentido. De novo, sempre quando uma empresa entra no mercado se posicionando como substituta de outra, nossa, isso dificilmente vai dar certo. Isso não aconteceu com o Facebook, isso não aconteceu com o Instagram, isso não aconteceu com o WhatsApp, isso não. E assim, é, olhando um pouco para trás, a gente entende que talvez possa ter sido o mesmo processo do Orkut para o Facebook, mas aí a gente, se aprofundando um pouco mais, a gente entende que eram produtos, mas que entregavam valores diferentes. Então, quando a gente entende isso, poxa, são produtos que de repente ali estão competindo, mas eles entregam valores diferentes. Um é muito melhor do que o outro, beleza, faz sentido. Mas com o ele não, a gente não percebia essa diferença toda. Então, de novo ali, entrando como um substituto, dificilmente dá certo. Esse é um Então, posicionamento, na minha opinião, muito, muito falho ali para entrar de cara no mercado. é o famoso produto Me Too, né? Eu também, né? E que se propõe apenas a copiar o outro. E aí tem uma coisa que além de ficar com essa, vamos dizer assim, esse posicionamento mais fraco, na medida em que eu estou só tentando copiar descaradamente, ocupar o espaço, o vácuo deixado, porque o outro, de alguma forma, o oficial está falhando. Tem uma coisa também que o público norte-americano não comprou, né? Acho que não sei nem se chegaram a saber do que se tratava. E aí, sim, é muito complicado. Talvez a rede social indiana tenha ficado ali, de um lado, blindada, espremida, porque não conseguiu acessar a América, e por outro lado, espremida por concorrentes ali chineses que devem ter uma força estrondosa, né? E aí ficou difícil, o Lucas, para o Cu se manter e infelizmente eles estão encerrando as suas atividades, mas que de qualquer maneira é o aprendizado também para o mercado indiano e uma baita experiência que eles tiveram, que isso certamente potencializa outras inovações daqui por diante. Eu estava tentando lembrar, você falou do Clubhouse, teve uma outra também que eu citei aqui outro dia, que estava em modinha também lá nos Estados Unidos, que era de áudio, mas que eu nunca mais ouvi falar. Eu esqueci o nome, agora não faço a menor ideia de como era o nome, mas além do Clubhouse, teve uma outra mais recente que estava também tentando se posicionar ali como uma rede social só para áudio. Que a gente até comentou aqui, eu brinquei, pô, imagina, você tem que não só ler comentários, como ouvir comentários, é um negócio pavoroso. Então, acho que meio que tá fadado ao fracasso, assim, porque a rede social acaba se tornando um espaço muito tumultuado, né? E aí, tumultuado para texto é uma coisa, agora, tumultuado para áudio, eu acho que a paciência das pessoas se esgota muito mais rapidamente, o Lucas. E, Eu, a- não, e é só complementar aqui que, inclusive, o pessoal tem falado bastante, né? Que agora o Spotify está cada vez mais com recursos de redes sociais, inclusive com comentários ali e algumas outras ferramentinhas que eles liberaram para se tornar mais parecido com uma rede social. Mas fala, complementa aí. não, tudo que tem áudio geralmente é muito mais caro do que um software normal onde a gente só. Um produto normal onde a gente só digita texto, porque o armazenamento para isso é muito grande. E não só o armazenamento para isso, é porque é, as, as modalidades ali de pegar essa informação, jogar em algum lugar e guardar é caro.
E além disso, a inteligência que vai minerar tudo isso. Então, por exemplo, a gente está falando de. Quando a gente fala de. Por exemplo, vamos comparar o Kuu com o Twitter, existe uma inteligência ali no Twitter rodando, minerando e fazendo todo um processo pesadíssimo ali por trás. É, a mesma coisa ali no Kuu, mas com uma efetividade menor, porque depende ali, na verdade, do, de como a inteligência trabalha ali, de como ela é parametrizada, mas enfim, a questão que eu quero pontuar é que é muito mais caro uma plataforma de áudio, que tudo é em áudio, que os comentários são em áudios e tudo mais, é muito mais caro manter isso do que manter uma plataforma de texto, normalmente, que ali é muito mais estruturado. Então, quando a gente fala de áudio, a gente está falando de uma infraestrutura muito maior, muito mais pesada, de dados totalmente desestruturados. A gente não consegue, por exemplo, pegar e jogar no Excel. Existe um tratamento totalmente diferente, um fluxo totalmente diferente para a gente tratar essas informações para tomar melhores decisões, e a isso existe um custo enorme, no final das contas, para manter uma plataforma desse tamanho. Não tendo caixa, aí é muito mais difícil. Muito bem. Senhor Lucas Xavier, chegou a hora de falarmos sobre mercado nacional, sobre inovação. Posso puxar nossa vinheta, meu camarada? Por favor, Bruno. Então, vamos que vamos. Innovate. Meu amigo Lucas Xavier, vamos para mais uma edição do Innovate BR. Sei que hoje o senhor fala de um mercado que nunca deixa os holofotes, né? Nunca deixa de estar em evidência, que é o mercado da saúde, do bem-estar, da saudabilidade. E temos um MMA aí para acontecer. Senhor Lucas, o que o senhor traz para a gente hoje? A gente tem mais um M&A. A gente aqui nos nossos pontos aqui do Innovate, a gente traz bastante M&A. Isso significa boas coisas aqui, isso significa que o mercado está mais consciente, está entendendo ali seus posicionamentos, suas individualidades, e no final das contas isso é muito bom. Inclusive, a gente vai falar de uma empresa que abriu capital, se eu não me engano, ali em 2021. Fez oferta pública em 2021. Eu fui uma das pessoas ali que comprou algumas cotas ali das ações ali da Smart Fit. Então, Legal. não tenho mais hoje, mas eu tenho certeza que quem comprou lá atrás e quem tem ainda hoje, o patrimônio está agradecendo ali esse investimento. Porque a E Smart agora com a Fit. notícia de hoje, vai valorizar ainda mais, né? Exatamente. E aí a novidade é que a Smart Fit está comprando a rede de academias Velocity. Isso tudo, não sei se muitos conhecem, mas isso tudo é, no final das contas, um grande braço ali da Smart Fit para estar focando um pouco mais ali no mercado ali de experiências um pouco mais de alto padrão, um pouco mais diferenciadas ali no dia a dia. Então, eles compraram esse grupo por nada mais e nada menos que 180 milhões, 183 milhões de reais. Então, a Smart Fit anunciou a compra da rede de academias Velocity por 183 milhões de reais, e a aquisição amplia o portfólio de modalidades do segmento de estúdios ali da companhia, que também é dona de outras marcas. Essas marcas são a Race Bootcamp, a One Pilates, a Vidia, o Job House e ali o Tonus Gym. A Smart Fit, ultimamente, ela tem tido alguns posicionamentos diferentes no mercado. Então, ela vem criando alguns pequenos produtos, alguns produtos que, no final das contas, complementam o seu ecossistema. E isso
essa estratégia não é só a Smart Fit que vem usando, eh, alguns outros alguns outros grandes players ali no mercado se posicionam também desse jeito. Então a gente tem, por exemplo, a CIMED, que há um tempo atrás a gente anunciou aqui que comprou eh, parte ali da Jequiti. Então a gente tem a CIMED estendendo o braço dela para uma outra marca também que tem bom posicionamento aqui internacional. Isso é um exemplo de que algumas empresas estão aderindo a essa forma de crescimento, o que eu acho espetacular no nosso mercado de hoje. Então, segundo a empresa, a aquisição vem consolidar o grupo Smart Fit ali como líder do segmento de estúdios fitness premium. Então, de novo, ali um posicionamento ali mais luxuoso. Além da marca Velocity, que oferece ali aulas coletivas de spinning, o grupo também possui estúdios voltados para treinamentos funcionais. A empresa soltou um comunicado oficial enfatizando que nada deve mudar para os clientes da rede adquirida e que o foco, de fato, está na expansão do grupo. Segue o trecho do comunicado oficial. O objetivo é expandir toda a rede com a abertura de novas lojas. Então, ali, de novo, Smart Fit comprando um grupo e potencializando ainda mais. A Smart Fit afirmou ainda que o fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento das condições precedentes usuais para esse tipo de operação no mercado. Então, ali todo o processo ali de validação, de conformidade e todas as coisas nesse sentido. Fundada em 2014, o grupo Velocity é a maior rede de estudos fitness de spinning do Brasil e conta atualmente com 82 unidades, sendo 77 que são franquias. Segundo a Smart Fit, a Velocity ela possui uma série de vantagens competitivas que incluem produto e experiência diferenciados, a força da marca, que se tornou um sinônimo ali da categoria, e a capilaridade com uma rede extensa de unidades espalhadas pelas principais capitais e cidades do país. Então, no final das contas, acumulando ali, no acumulado ali de 12 meses até abril deste ano, a Velocity apresentou uma receita líquida de 35 mil 35,6 milhões e um lucro líquido de 10 milhões e 10,1 milhões. Então, assim, essa é uma margem muito boa. Ainda mais para essa área da saúde, é uma margem muito interessante, até porque se a gente parar para pensar assim no detalhe, rapidamente, é um pouco mais na verdade, ali é um pouco menos de um terço, mas assim, só de Isso receita. aí, é. Então, no final das contas, para o posicionamento, para o mercado. Então, e ainda assim, quando a gente fala de mercado, a gente ainda está falando de um mercado premium, então o ticket é mais alto. Então, a Velocity, ela se posiciona bem nesse mercado ali mais premium, e ela geralmente, quando eu conheci, ela sempre se posicionava nesse sentido de ser a diferenciada. Então, eu acho que para Smart Fit, que se posiciona bastante aqui, como povão, dia a dia, como, olha, aqui a mensalidade cabe no seu bolso e coisas nesse sentido, a Smart Fit ela pega uma vertical muito grande do mercado, que ela pega ali o público ali focado ali, média renda, ali público C, B e tudo mais. Ela vai também para o grupo A, que ali é a classe A, então é uma coisa muito mais específica e ela complementa, aqui na minha opinião, o braço da classe A, porque a gente também tem algumas academias da Smart Fit que são um pouco mais premium, então eu acho que ela vem com um braço para complementar essa possibilidade. A gente também tem outros avanços da Smart Fit que complementam o ecossistema, e eu acho que no final das contas, hoje, ela está vendo o mercado encaixando peças. Então, ela está vendo toda a vertical, ela está querendo complementar a vertical e aí encaixar peças como se fosse um Lego mesmo. Olha, nesse momento eu acho que faz sentido a gente colocar
adquirir mais uma empresa, para entrar nesse braço aqui, em outro braço aqui. Então, no fim das contas, eu acho muito interessante aqui para o mercado de saúde como um todo. Daqui a pouquinho, quem sabe, a gente não vai estar vendo a Smart Fit adquirindo clínicas. Então, clínicas de saúde e coisas nesse sentido. Porque aí a gente vai complementar um outro mercado e isso vai dar mais capilaridade, vai dar mais envergadura para o seu próprio ecossistema ali. Então, quem sabe daqui a algum tempo a gente vai ver algo próximo disso. Então, as expectativas são as melhores e parabéns de novo à Smart Fit. Ô Lucas, sabe o que eu acho muito legal? Essa questão, o posicionamento de marca da Smart Fit, ela é uma marca mais democrática, né? Então ela está muito focada ali na conveniência, na praticidade. E a coisa, eu lembro quando ela começou, de você poder malhar em qualquer unidade, né? É sempre muito focada na conveniência e na praticidade. E isso permite que, como você falou, ela atenda tanto um público B e C, mas também um público A, que de repente, em algumas unidades ali, vai ser plenamente atendido, não vai haver problema nenhum nisso. Mas ela também olha para essa questão do ambiente de academia e vai muito numa questão de oferecer uma experiência superior ao que seria aquela academia tradicional. Mal comparando, mas acho que você vai entender a comparação que eu vou fazer, é assim, o que seria uma barbearia tradicional e o que se tornaram as barbershops, né, que eram espaços mais modernos, mais bem decorados, tinha toda uma questão ali de você gerar uma experiência diferenciada para o teu consumidor, mas na prática ali o serviço que estava sendo ofertado, o core do serviço era a mesma coisa, era você cortar o cabelo ou fazer a barba, né? Mas você tinha ali uma entrega que era diferente por conta desses elementos que eram construídos ali ao redor da entrega básica do serviço. E aí, quando ela faz essa. Eu não conhecia, por exemplo, essa rede, a Velocity, eu não conhecia. Não sei se a galera percebe, eu tenho essa percepção, mas eu ando um pouco afastado do ambiente de academia, estou bastante sedentário, na verdade, preciso até voltar. Então, sim, eles oferecerem esses outros espaços que talvez atendam a um posicionamento específico, pelo que eu entendi, a Velocity aí é focada no spinning, pedalada, e, né, queimar calorias, enfim, é uma pegada bastante específica. E ao mesmo tempo ela tem outras marcas que vão ser marcas que vão trabalhar talvez com uma pegada de maior exclusividade, de ambientes específicos, enfim. Eu acho que é uma estratégia bem inteligente, o Lucas. E aquilo que a gente falou no começo, né? É um mercado que nunca mais saiu de moda. Se ele pode até não ter, acho que ele, em algum período da história ele não teve evidência, mas depois que ele entrou em evidência, ele nunca mais saiu, né? Eu não consigo perceber um momento, a menos assim que a sociedade vire de cabeça para baixo por algum evento muito bizarro, assim, mas eu não consigo olhar para o futuro e projetar, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, as pessoas vão estar simplesmente não ligando para academias, não ligando para a saúde, não ligando para aparência, né? Esse me parece assim que é um movimento que não tem volta. Talvez lá atrás as pessoas não ligassem tanto, mas a partir do momento que elas começam a ligar e se importar com isso, eu não vejo como isso tem um retrocesso, tem uma baixa, assim, vai ter aí uns 10 anos que ninguém vai estar ligando, as academias vão estar vazias. Eu não consigo perceber isso, o Lucas. Então acho que foi uma boa movimentação da Smart Fit para ampliar esse seu portfólio de soluções. Acho que é uma jogada bem interessante, senhor Lucas. Bem legal mesmo. Vamos ver, vamos acompanhar, Lucas. A gente aqui sempre desejando sucesso aos empreendedores e inovadores nacionais. E quem sabe não abre com isso, Lucas, uma Velocity aqui perto de casa, que eu estou precisando pedalar, cara. Então, de repente, pode ser a minha solução, a minha saída com esse plano de expansão aí, com o Smart Fit barra Velocity, quem sabe não abre uma unidade aqui perto da minha residência, senhor Lucas.
Eu realmente acho que daqui a algum tempo o mercado, especificamente da saúde, vai estar ainda mais integrado. Então a gente tem alguns grupos de que cuida da saúde, por exemplo, bucal, que a gente vai ver que vai se integrar com outros players também que complementa esse ecossistema. Então eu acho que esse tipo de crescimento, principalmente ali saúde e beleza, de um grupo maior comprar um outro grupo que complementa o ecossistema é o que a gente mais vai ver. Então a gente vê a união realmente de grupos que no final das contas é a união que complementa esse ecossistema. Então eu acho que no final das contas isso é o que mais vai acontecer, principalmente ali também no mercado de saúde e beleza. Muito bem, senhor Lucas Xavier, mais um Innovate BR para conta. E com isso chegamos ao último bloco do nosso programa. Tem uma notícia aqui que eu achei bem interessante. A gente vai comentar muito rapidamente para depois chegar na notícia principal, que aí é falar sobre Samsung. Mas isso aqui, ó. Mattel cria linha para deficientes visuais. Esse título que eu coloquei aí, na verdade, Lucas, nem está fazendo jus ao que é, porque na verdade a Mattel está com uma iniciativa para migrar boa parte do seu catálogo de jogos, de brinquedos, para atender a pessoas que tenham alguns tipos específicos de deficiência visual. Isso é uma matéria que saiu na Fast Company, mas saiu também na Forbes. Está aqui, ó. A Mattel está tornando seus jogos de cartas coloridos, como o Uno, muito famoso aqui no Brasil, inclusive, acessíveis a jogadores daltônicos. A fabricante de brinquedos anunciou essa semana que 80% do seu portfólio global de jogos estará acessível para daltônicos até o final desse ano, número que afirma chegará a 90% até o final de 2025. Ou seja, ela vai ter praticamente tudo já preparado para atender a pessoas que tenham esse tipo de deficiência visual. Para Uno, que é o jogo que é muito famoso, eu antigamente conhecia como Cancan aqui no Brasil. Possivelmente algum genérico, alguma cópia genérica que meus pais compraram aqui para casa, né? Mas isso significa que as cartas terão símbolos, além de cores e números, para que os jogadores possam dizer qual é a cor da carta sem realmente ver a cor em si. Aí tem outros exemplos aqui, que é o Blocos, um jogo de estratégia, e outros, como de costume, todos os links, minha gente, estão na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. E eu achei importante isso, Lucas, aqui a gente busca sempre reforçar, né? É a ponta da inovação, e essa questão da acessibilidade se tornou um ponto muito importante, inclusive na indústria de games, que é uma indústria que eu acompanho mais de perto. Há 20 anos atrás, não se falava em ter acessibilidade nos jogos eletrônicos, e hoje, principalmente desses grandes estúdios, a maioria dos jogos AAA já vem com algumas opções de acessibilidade. E aí você vê um movimento da Mattel, que é possivelmente uma das principais, se não a maior, indústria de brinquedos do mundo, eu acho um movimento super importante. Acho que é inovação, mas é também parte do que acho que o mercado atual espera, né? Que as pessoas, mesmo que elas tenham algum tipo de necessidade específica, mas que elas sejam integradas. E acho que é uma atitude, assim, para a gente aplaudir, né, de certa maneira, a iniciativa da Mattel. E repara, ela não está só levando o Uno, 80% do portfólio até o final desse ano, para chegar a 90% no final do ano que vem. Então eu acho assim que quando um grande player desse se posiciona dessa maneira e com um posicionamento bom, né, um posicionamento positivo, de valor, de fato, para o mercado e para a sociedade, isso tende a estimular também que players menores adotem uma postura semelhante. Então, achei bem interessante, Lucas, da gente trazer essa questão da Mattel. Eu joguei muito Uno, Lucas, não sei você. Eu joguei muito Uno, mas como eu te falei, eu jogava aqui
uma variante genérica aqui chamada Cancan, que eu tenho até hoje aqui guardado no meu armário. Eu adorava jogar com a minha tia. A gente ainda jogou recentemente algumas vezes. Depois eu fui descobrir que o original, o oficial, era o Uno, né? Possivelmente a minha era uma cópia. Não sei se autorizada, Lucas. Ouso dizer que, pelo período histórico, possivelmente uma cópia não autorizada do Uno. Vocês gostam de Uno também, ô Lucas? Gosto de Uno. Olha, ultimamente eu tô muito mais pro buraco. Baralho, assim, ultimamente eu tenho ido pra essa linha, mas eu gosto bastante de Uno. E eu acho que, no final das contas, o mercado se posicionou desse jeito devido a um movimento que vem há alguns anos atrás já de inclusão. Então, o mercado ele também já entendeu esse movimento da sociedade que está realmente as escolas estão melhorando mais os tipos de acessibilidade, as metodologias de ensino também estão se atualizando e estão sempre se aprimorando também para justamente incluir. Então, a Mattel vendo esse movimento, para mim, foi muito mais movido pelo comportamento, até porque se isso fosse percebido antes, eles teriam feito antes. Mas eu acho que imagina ali que, além de toda a percepção e o serviço social ali, vendo a possibilidade de sustentabilidade e tudo mais, e desenvolvimento também, foi movido por esse movimento, no final das contas, da sociedade, das escolas, das novas demandas, novas não, porque são demandas já antigas, mas das novas possibilidades que existem hoje. Então, olha, assim, de repente aqui é o melhor momento da gente fazer isso. Por que não foi feito isso antes? Não sei, mas está fazendo agora. E eu acho isso, no final das contas, muito interessante e muito inclusivo, no final das contas, que é o principal objetivo ali. Então, a gente imagina que esses jogos podem ser ainda mais comprados pelas escolas para colocar ali no dia a dia, nas brincadeiras de inclusão ali das crianças, nos jogos de desenvolvimento e tudo mais. E ali, obviamente, ali na casa, na família das pessoas, dos compradores. Isso pode cativar e atrair também novos consumidores ali e também despertar aquela questão de ainda mais empatia pela marca. Isso também assim, a gente está comentando muito mais um ponto de vista de negócio. Então é óbvio que tem outros ganhos muito substanciais, muito fortes, perdão, aqui, muito específicos também, e que no final das contas entrega um valor enorme para a sociedade. No final das contas, entrega um valor ali percebido para quem está comprando, para quem está jogando, muito grande ali no dia a dia. Eu acho muito legal, tem muito a ver também com tudo que a gente discute aqui, muitas vezes sobre ESG, né, que também está dentro desse tripé. E acho que antes era muito assim: "Ah, não dá para jogar, não dá para jogar", e fica por isso mesmo, mas qual o valor, né? Eu não sei te dizer qual é o índice de o quanto o daltonismo, por exemplo, afeta a nossa população, ou afeta a população mundial, ou o recorte só da população norte-americana, não faço ideia, mas eu acho que essas iniciativas, da mesma forma que eles estão fazendo com tecnologia, o texto aqui da Fast Company até cita também, né, a indústria dos videogames como uma indústria que está sendo obrigada, em alguns casos, por lei, a criar instrumentos ali de inclusão, mas que de certa forma também está olhando com um pouco mais de cuidado. Você pensasse, antes uma pessoa que tinha uma deficiência visual, por exemplo, estava apartada desse universo, né? E agora você está tentando, de alguma maneira, incluir da melhor forma essas pessoas. Então, acho que é importante. E como você falou, além da perspectiva de negócio, você cria também outros valores, outros ganhos, que é o ganho de marca, o ganho de reputação, o ganho do quanto aquelas pessoas vão ter boa vontade e vão ter um relacionamento mais próximo e mais sentimental com a marca. Então, acho que nesse caso aí, ô Lucas, um resultado de ganha-ganha, com toda certeza. Muito bem, senhor Lucas, vamos para o último ponto da nossa pauta de hoje. A pauta está extensa, mas é o último ponto agora,
que na verdade é um pack da Samsung. Na semana anterior, a Samsung fez um grande evento lá em Paris para falar das suas novidades. Falou de inteligência artificial, falou bastante do Galaxy Ring, que a gente já trouxe aqui. Inclusive tem algumas coisas interessantes sobre o Galaxy Ring. Ele vai custar, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que 299 ou 399 dólares. Daqui a pouco eu acho aqui, 399 dólares nos Estados Unidos, então numa conversão direta, cerca de R$2.100. Então, já sei que vai ser um anel extremamente caro aqui para o público brasileiro, Lucas. Se fazer um investimento desse, só se for um anel de casamento, porque ainda vai ter que comprar dois, ainda por cima. E é o que a gente já previa, questões de monitoramento em saúde. Agora, a Samsung também falou de números de vendas em dispositivos com a Galaxy AI, e segundo a companhia sul-coreana, já são mais de 100 milhões de aparelhos vendidos com essa tecnologia embarcada. Então esse é um ponto interessante também, que a gente falou muito, da Apple Intelligence, dos lançamentos do Google, mas a Samsung é a maior fabricante de Android do planeta, ponto. Então, se a Samsung já tem 100 milhões de aparelhos vendidos, embarcados com Galaxy AI, possivelmente, se continuar nesse ritmo, até o ano que vem, vai ser o domínio no mercado de smartphones. O sistema de AI dominante vai ser o Galaxy AI. Porque a Apple ainda vai lançar, e possivelmente ainda vai vir um negócio muito básico, para depois virem coisas mais avançadas. Então a Samsung está, de fato, largando na dianteira, Lucas, em relação a isso. Todos os links aí na descrição do episódio. Mas eu não vou me alongar nos lançamentos da Samsung, eu quero destacar uma coisa aqui e quero ouvir o nosso querido Lucas a esse respeito, que é isso aqui, ó. Google e Samsung prometem plataforma de realidade estendida, Extended Reality, com a sigla ali XR. Ou seja, mais um nomezinho e mais uma forma de tentar posicionar diferente o mercado de realidade virtual, Lucas. Todo mundo fez sua tentativa aí, né? Mas no final das contas ainda é chamado de realidade virtual, ponto. Mas agora mais uma tentativa com mais uma categoria de realidade virtual. Vamos para a nota que, após 1 ano e meio de silêncio, Google e Samsung confirmaram que seguem com o desenvolvimento de uma plataforma de realidade estendida. A revelação foi feita durante o Galaxy Unpacked, evento realizado pela fabricante sul-coreana no último dia 10. Nos momentos finais da conferência, o vice-presidente de dispositivos e serviços da Google, Rick Osterloh, subiu ao palco para falar de recursos de inteligência artificial. Em seguida, o presidente da divisão mobile da Samsung, Tim Raw, agradeceu ao colega e fez a revelação em uma única frase. Vê bem que também assim, né? Até o momento não há detalhes de quando será o anúncio do projeto e se o lançamento acontecerá ainda em 2024. Anunciado originalmente em fevereiro de 2023, o projeto inclui tanto o ambiente de navegação com uma interface ou sistema operacional, quanto um futuro dispositivo. No Google I.O. desse ano, que ocorreu em maio, a companhia citou apenas que não faria anúncios específicos sobre o tema, no caso, o Google. O termo realidade estendida, que foi adotado pela empresa, significa que o aparelho reúne elementos de realidade aumentada, virtual e mista. Na época da revelação, Ross citou que as tecnologias empregadas no projeto refletem diferentes maneiras de olhar fisicamente softwares, serviços e o mundo ao redor. De todos os lançamentos da Samsung, Lucas, eu acho que esse é o mais específico que vale a pena a gente destacar, porque, na verdade, mais uma empresa tentando emplacar um posicionamento diferente. Quando eles falam aqui, Lucas, que refletem diferentes maneiras de olhar fisicamente software, serviços e o mundo ao redor, e que na prática eles estão botando tudo junto, realidade virtual, aumentada e mista, é tudo que os outros já estão fazendo, Lucas. A gente, há uns meses atrás, ou alguns programas atrás, falou dos aplicativos volumétricos do Windows. Então, assim, é tudo que eles estão fazendo, só com um nome específico para dizer que o deles é diferente.
Assim, a Samsung está de parabéns pelos resultados de vendas aí de aparelhos com Galaxy AI. O Galaxy Ring, para mim, é uma grande interrogação. Talvez ele funcione em mercados superavitários, como Japão, Coreia, Estados Unidos. Aqui no Brasil, qual a possibilidade de alguém pagar esse valor para um anel? As pessoas têm uma outra concepção de tecnologia aqui, e um anel que simplesmente vai monitorar indicadores de saúde. Eu acho que ele vai precisar ser bem mais barato, Lucas. Quando ele estiver vendendo na farmácia, na droga raia, aí a um preço mais acessível, porque ele vai vir com preço de joia, né? Então, assim, acho que aqui é só pela novidade mesmo. Agora, é mais uma empresa querendo entrar nessa briga pelos dispositivos, seja lá como se chame, mista, aumentada, enfim. E mais um termo aí para a gente ver qual que vai colar. No final das contas, na minha opinião, acho que nenhum deles vai. Ô Lucas, mas eu quero ouvir você. Esse é daqueles anúncios que no final das contas nada foi dito, mas a gente sabe que tem alguma coisa sendo desenvolvida e que a qualquer hora eles vão mostrar. O que, que você acha, meu amigo? É, a- focando ali principalmente na questão da realidade estendida, é assim, talvez seja o Clubhouse da pandemia, sabe? Talvez seja o Boa, QU boa. para o QU pro Twitter. Porque no fim das contas, o que aconteceu? A gente falou muito de metaverso, e metaverso é isso, são todas essas tecnologias misturadas. É óbvio que dá para fazer um monte de coisa. Então, é isso. Para mim, tem esse o mesmo som. Para mim é a mesma coisa, só que descrita com outras palavras. E aí o que acontece? Eu imagino que se a Samsung e a Google viesse com um posicionamento específico para uma área, um setor especificamente da economia, por exemplo, educação ou medicina, seria muito mais valoroso, porque no fim das contas, ou então algo que fosse complementar ao anel, por exemplo, essa realidade estendida fosse mostrar algumas informações que com o anel a gente poderia verificar com mais especificidade e coisas nesse sentido, ou então um laudo, por exemplo, sair ali a partir do anel e através daquela realidade ali algo diferente que pudesse entregar ainda mais valor, os dois juntos, no fim das contas, até para um produto conectar muito bem com o outro e realmente, poxa, esses dois aqui entregam muito valor. E também aquela questão de muita promessa, mas no final das contas que vai entregar valor para quem, quando, Pois é. em qual contexto e por quê. Primeiro, o mercado ele precisa disso agora? Porque isso já aconteceu ali quando a gente falava de metaverso. A gente achava, pô, agora tudo vai ser diferente com o metaverso. Pelo menos para a população assim majoritária. Então, poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas usam, e quando usam contexto de realidade aumentada, enfim, metaverso, usam para problemas específicos, por exemplo, para questões de educação, muito para questões ali da saúde, da área da saúde, ali, a parte de medicina. Então, se, por exemplo, a Samsung viesse com um propósito claro, vai ser especificamente para o mercado da saúde, e especificamente, ou para o mercado da educação, e vai entregar isso, isso e isso de valor, vai servir para agilizar isso. E aí, educação, a gente pega ali, por exemplo, desde va- serviços que entreguem valor, desde a criança pequena, ali, desde o maternal até tal faixa etária, ou de uma faixa etária até outra, ou especificamente para universitários, ou coisas nesse sentido que realmente façam a pessoa pensar, eu vou comprar isso e ele vai me entregar esse valor enorme. Ou mesmo para que fosse facilitar a comunicação de faculdades com os seus alunos, de escolas com os seus alunos, fosse trazer essa agilidade, que baita de um valor que a gente iria perceber e receber ali pela Samsung. Mas quando não tem um posicionamento claro, olha, a gente vai resolver esse problema e esse problema e esse problema,
fica muito mais complexo, até mesmo da gente sugerir possibilidades, então, e fica muito amplo. Quando está tudo muito amplo, pode cair de novo ali no contexto ali do metaverso. Se cair de novo no contexto do meta, bom, o Facebook trocou o nome para Meta. Até hoje a gente chama de Facebook. Então, Verdade. e a mesma coisa deve acontecer ali com o Twitter. Hoje é o X, mas a gente deve possivelmente chamar de Twitter durante um bom tempo. No final das contas, a gente às vezes achou que o nome do Facebook trocou para Meta, porque realmente agora tudo diferente, só que a gente não percebeu isso até agora. Usuários assim básicos como a gente, e por outro lado, essa promessa da Samsung com o Google, e aí, vai entregar quando, para quem, qual vai ser o diferencial? Então a gente fica nessa expectativa. Então, alguns acontecimentos do mercado de alguns meses para cá realmente tem sido muito nessa levantada de bola da expectativa. Então o mercado está pegando a expectativa, está prometendo lá em cima, está prometendo algo diferencial, mas no final das contas, os próprios criadores desse algo diferencial não podem não estar atentos de como o mercado vai perceber isso. E eu estou falando isso de um contexto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui meu, que eu vivo. De repente, lá fora, as pessoas percebam de outro jeito. Mas o quanto isso vai ser usado, o quanto isso vai ser útil ali no dia a dia para as pessoas. Isso a gente precisa sempre pensar. Lucas, concordo 100% aí com tudo que você falou e acho que esse olhar genérico, a Meta mudou de nome, mas no final das contas continua sendo uma empresa de rede social, né? Embora ela tenha o MetaQuest, que faz aí um relativo sucesso, mas ainda é um negócio muito de nicho, muito específico ali. E acho que você falou muito bem essa questão da aplicação genérica. Para que vai ser? Do que se trata? Que tipo de solução? Simplesmente falar e olha, vai pegar tudo isso que tem aí mais um pouco. Não disse nada, né? No final das contas, é só para tentar se posicionar ali e tentar fazer, olha, eu tenho um nome mais legal que o de vocês, então esse aqui vai ser o meu nome, enquanto a, a, a Apple chama de computação espacial e cada um vai pegando o seu termo ali e tentando se posicionar de uma forma mais específica. Acompanharemos, senhor Lucas, acompanharemos para ver no que dá. Com isso, meu amigo, chegamos ao final de mais um episódio do Up to Date. Quero te agradecer demais por essa participação aqui comigo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os nossos. As pessoas que estão acompanhando aqui a gente, que estão vendo e que estão ouvindo também a gente. Muito obrigado pelo tempo emprestado, isso é muito importante para a gente. A gente também pede para que, se possível, vocês derem a forma de feedback, as possibilidades são diversas, então existe a possibilidade de comentar aqui, se vocês estiverem no vídeo do YouTube, dar o like, se vocês estiverem em outra plataforma, dá a estrelinha, dá o coraçãozinho, isso é muito importante, de novo, para a gente se importa com isso, isso é um excelente gesto de feedback aqui para a gente. É isso, meus amigos. Obrigado mais uma vez ao meu querido Lucas Xavier. Nos vemos semana que vem. Até lá. Valeu.